Permitir-me-á, Vossa Excelência, que, na presente e propícia circunstância, apresente alguns dos mais relevantes assuntos que constam do meu programa e que deverão ser trabalhados ao longo do meu mandato, a fim de ser levados, a seu tempo, à consideração do Governo. E como primeiro assunto, traria o seguinte. Consideramos fundamental reforçar o contexto jurídico para garantir que os farmacêuticos, nas diferentes áreas profissionais, desenvolvem a sua atividade com autonomia e independência. Entendemos que é necessária uma nova regulação, uma nova regulamentação, digo melhor, transversal do exercício farmacêutico, complementar do Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos e do Código Deontológico. Por isto, apresentaremos propostas de regimes legais que possam vir a consubstanciar leis do exercício farmacêutico, seja para o setor do medicamento, seja para o setor analítico. Quanto ao setor do medicamento, a futura lei do exercício farmacêutico deverá contemplar as diferentes áreas de intervenção profissional, designadamente a indústria, a distribuição, a farmácia comunitária e a farmácia hospitalar. Homologamente, quanto ao setor analítico, a futura lei do exercício farmacêutico deverá contemplar as análises clínicas e também a intervenção dos farmacêuticos nos laboratórios de genética e nas análises ambientais, hidrológicas, bromatológicas e toxicológicas. Como segundo assunto, impõe-se readequar o Código Deontológico dos Farmacêuticos à luz dos mais rigorosos princípios profissionais e tendo em especial atenção recentes alterações legislativas que ameaçam e podem limitar a autonomia e a independência dos farmacêuticos. A revisita do Código Deontológico, que faz parte do Estatuto da Ordem, impõe-se também por razões de caráter evolutivo, seja porque novas áreas profissionais se abrem aos farmacêuticos, seja porque as ciências da saúde estão em contínua evolução e inovação. Terceiro assunto, Sra. Ministra da Saúde. Consideramos prioritária a criação, ao nível do Serviço Nacional de Saúde, de uma carreira farmacêutica transversal às diferentes áreas profissionais e exclusiva dos farmacêuticos. Nesse sentido, colaboraremos ativamente com as associações setoriais e sindicais no processo de diálogo com o Ministério da Saúde. Na carreira farmacêutica do Serviço Nacional de Saúde, a Ordem dos Farmacêuticos e o Ministério da Saúde deverão definir, conjuntamente, as regras para a atribuição de competências e especializações no mecanismo de tutela conjunta, de acordo com os princípios consagrados no Estatuto da Ordem dos Farmacêuticos. Estou certo que o relatório produzido pela Comissão Independente, nomeada expressamente para o efeito por Vossa Excelência, Sra. Ministra, constitui uma importante base de trabalho e que permitirá passar agora a uma fase conclusiva. A relevância do trabalho já produzido justifica que as nossas expectativas nesta matéria sejam muito elevadas. Este assunto representa, aliás, Sra. Ministra, uma grande prioridade para a Ordem dos Farmacêuticos. Quarto assunto. A Ordem dos Farmacêuticos defenderá sempre modelos e práticas que salvaguardem de forma efetiva a saúde pública e os interesses da população. Em conformidade com este princípio geral, considero que o modelo de propriedade da farmácia comunitária, baseado na indivisibilidade da propriedade e da direção técnica, é o que melhor salvaguarda os superiores interesses dos doentes e a saúde pública em geral, porque garante mais e melhor autonomia e independência do exercício profissional na farmácia comunitária. Neste sentido, proporei ao Governo e ao Parlamento uma discussão sobre o tema, à luz dos recentes acórdãos do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias sobre o assunto. Como é sabido, estes acórdãos declaram de forma inequívoca que, por razões de saúde pública relacionadas com a qualidade e a segurança na dispensa de medicamentos, a propriedade da farmácia pode ser reservada aos farmacêuticos. É, pois, com confiança numa realidade que já provou que satisfaz os cidadãos e defende o interesse público, que apresentarei ao Poder Político uma nova proposta de legislação sobre o assunto, tendo em conta os mencionados acórdãos do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e consagrando, portanto, o referido princípio da indivisibilidade. Quinto assunto. Os farmacêuticos, nas suas diferentes áreas de atividade, são os profissionais de saúde mais próximos da população, estando distribuídos de forma homogénea no país. Isto traduz-se por um elevado grau de acessibilidade e muito contribui para a qualidade dos serviços prestados pelos farmacêuticos. O planeamento da distribuição equilibrada dos recursos farmacêuticos, necessários em cada uma das três áreas, em particular
na farmácia comunitária, na farmácia hospitalar e nas análises clínicas. Portanto, um planeamento da distribuição equilibrada desses recursos assume uma importância fundamental para, no futuro, se continuar a garantir essa acessibilidade e qualidade. Por isso, defenderemos a necessidade de manter e aperfeiçoar o mecanismo de planeamento de instalação de recursos farmacêuticos, baseado em critérios geográficos e demográficos, o qual tem dado provas de ser o mais adequado para garantir elevados índices de acessibilidade e de qualidade. Sexto assunto. A prioridade aos jovens farmacêuticos na atribuição de novas farmácias, salvaguardando, obviamente, uma adequada experiência prévia, parece-me a todos os títulos uma política recomendável. Este assunto prende-se, aliás, com uma questão de ordem mais geral, que é a metodologia da atribuição de alvarás de farmácias. Entendo que a atribuição de alvarás de farmácias comunitárias deverá privilegiar os profissionais que, com base na sua formação, experiência e obrigações deontológicas, deem garantias ao Estado de que os vão colocar ao serviço dos cidadãos. A meu ver, o Estado não pode abdicar desta garantia. Um alvará de uma farmácia é um bem público. Por isso, tudo farei para que estes princípios venham a ser consagrados legalmente. Sétimo assunto. A acessibilidade ao medicamento pode e deve melhorar com o reforço do poder de intervenção profissional dos farmacêuticos e do poder de decisão dos doentes. Os farmacêuticos têm o conhecimento e as competências para, no momento da dispensa, apoiar os doentes na sua decisão livre de optar por um medicamento equivalente de preço mais baixo. Isto permitirá poupanças muito significativas ao Estado e aos doentes e poderá fazer parte de uma gestão racional de recursos que não são ilimitados. Oitavo assunto. No domínio da acessibilidade, entendemos que é também fundamental alargar e reformular o regime de atribuição de convenções na área das análises clínicas, conferindo ao doente o poder de opção por um serviço de qualidade e de proximidade. Uma visão estatizante, em oposição a um modelo de complementaridade e concorrência entre setor público e setor privado, já demonstrou que, afinal, não serve aos interesses dos doentes, do Estado e dos profissionais. Nono assunto. Por razões de saúde pública, defendo que deve ser elaborada, com base em critérios técnico-científicos, uma lista de medicamentos não sujeitos a receita médica, cuja dispensa seja exclusiva em farmácias comunitárias. Por isso, defenderei a consagração legal da chamada terceira lista. Décimo assunto. A contrafação de medicamentos é um flagelo para a saúde pública que importa combater eficazmente. A desregulamentação e a desregulação na saúde, e muito especialmente no setor farmacêutico, acarretam, a meu ver, sérios perigos a vários níveis. Em especial, constituem um meio de cultura que muito facilita a contrafação de medicamentos. Entendo que a Ordem dos Farmacêuticos poderá contribuir ativamente para a definição de uma estratégia de combate à contrafação de medicamentos e produtos de saúde. 11º assunto e último. Entendo que o regime de instalação de farmácias nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde deve ser abandonado. Manifestamente, este modelo já demonstrou que não cumpriu. E, aliás, não vai cumprir nenhum dos objetivos a que se propôs. Por conseguinte, vamos propor, Sra. Ministra da Saúde, um novo modelo. Obviamente, é necessário salvaguardar os interesses dos doentes, em particular, e de todos os cidadãos em geral. Em linhas gerais, o modelo que proporei contempla que, em situações de manifesta necessidade, seja dispensada pelos serviços farmacêuticos do hospital a medicação para as primeiras 24 a 48 horas aos doentes que recorrem ao serviço de urgência. Posteriormente, esses doentes são atendidos na farmácia comunitária que habitualmente lhes presta assistência farmacêutica.